O Fux começa atacando preliminares. O que são as preliminares? São questões de nulidade. O que significa isso? O processo judicial, o processo penal, o processo criminal, ele tem uma forma. A lei traz a forma como ele deve seguir. Nós chamamos isso de rito processual. É a forma como o processo deve seguir, tá? Se há violação nessa forma, nós temos as chamadas nulidades. O que significa isso? Se há violação à forma, ao rito, você tem uma nulidade. O que significa? Aquilo é nulo. A nulidade, ela pode se dar de duas formas. Ou você refaz o ato, se não tiver como refazer o ato, acabou, você anula. O Fux começa o voto dele dizendo o seguinte, tá? Primeiro ponto. Nós temos questões de nulidade a serem enfrentadas, que chamamos juridicamente de preliminares. Por que preliminares? Porque elas são julgadas antes de discutir fatos e provas. Então, preliminares. Você julga antes as questões de nulidade, antes de analisar os fatos e as provas. As questões preliminares, o Fux vem e diz o seguinte, ó, para começar, ele diz assim, nós não temos nenhum acusado aqui com prerrogativa de foro. Por quê? Nós temos ex-presidente da República. Ex-presidente da República. E ex-presidente da República não tem prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Erroneamente, chamamos as prerrogativas de foro no Brasil de foro privilegiado. Tá? Eu chamo erroneamente. Porque o foro privilegiado, ele diz respeito à pessoa. O nosso foro não é privilegiado. O nosso foro é por prerrogativo, porque ele diz respeito à cadeira. Tá? Então, estou na cadeira de presidente. Sou processado e julgado no STF. Saí da cadeira de presidente. Tá? Não estou mais na cadeira de presidente, eu não tenho mais foro privilegiado. Porque o foro é da cadeira. Então o Fux diz o seguinte, ó, desde sempre, o entendimento é esse. Desde 2005, o entendimento é esse. A prerrogativa é da cadeira e não da pessoa. Então, estou na cadeira de presidente, sou processado e julgado no STF. Não estou na cadeira de presidente, não posso ser processado e julgado no STF. Em 2018, tivemos a consolidação desse entendimento. Em 2018, o STF consolidou esse entendimento. Então se discute mais isso desde 2018. O que acontece? Na sede, na ânsia, na gana de condenar Bolsonaro, sabendo que se esse caso não fosse pelo STF, fosse em primeiro grau, não existiria. Eles mudaram esse entendimento. Vejam que o Fux é um juiz de carreira. O Fux passou no concurso, não adianta, gente. Por isso que eu falo para vocês, juiz de carreira é outro papo. Imaginem só se eles aplicassem esse entendimento e mandassem esse processo para o primeiro grau. Vocês acham que um promotor de justiça ia denunciar o Bolsonaro? Claro que não. Vocês acham que um procurador da República que passou num concurso ia denunciar o Bolsonaro? Não. Ia denunciar Felipe Martins? Não. Vocês acham que um juiz de primeiro grau ia aceitar essa farsa? Claro que não. Então o que eles fazem? Sabendo que esse caso não podia ir para um juiz de carreira em primeiro grau, porque senão ia dar em nada, porque não tem crime aqui, eles mudam esse entendimento e falam assim, ó, ex-presidente agora é aqui no STF. Foi isso que o Alexandre de Moraes, relator, fez. Então o Fux começa dizendo o seguinte, ó, para começar a conversa, o Fux fala assim, para começar, esse processo não deveria estar no STF. Porque ex-presidente não tem prerrogativa de foro. O Fux começa assim o voto dele. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Esse caso não deveria estar no STF. Esse caso tem que ser mandado para o primeiro grau. Aí ele vota pela nulidade de todo o processo, pela incompetência do STF. Então o Fux de cara já vem já dá um murrão. Assim, pum! Ele vem já dar uma bomba na cara do relator e diz o seguinte, esse processo é nulo, porque não deveria estar no STF, porque não tem ninguém aqui com prerrogativa de foro. Beleza? Esse é o primeiro voto dele. Aí ele segue, ele diz assim, ainda que superado isso, se entenderem, tá, que eu tô errado, ele fala assim, se entenderem que eu tô errado, esse caso tem que estar no STF, deveria estar no plenário e não na primeira turma. Porque se ele está no STF, porque nós estamos julgando um ex-presidente da República como se presidente fosse, presidente é julgado no pleno e não na turma, entendeu? Prerrogativa de foro se julga no pleno, é isso que o Fux disse. Então, eu, Fux, entendo que esse caso não deveria estar no STF. Mas se vocês entenderem que tem que estar no STF, deveria estar no pleno. Porque em caso de prerrogativa de foro, é pleno e não turma. A segunda nulidade que ele vem fala, nulidade de todo o processo por incompetência da primeira turma, porque esse caso deveria estar no plenário. Olha a chicana jurídica que fizeram nesse processo. Olha a chicana jurídica. Então vamos lá. Com relação às preliminares, o Fux disse o seguinte, é tudo nulo. Gente, o Fux votou para anular todo o processo. Sabe o que significa anular todo o processo? É acabar com tudo. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula. O processo do Lula foi anulado, ou seja, acabou. Não tem mais processo. Solta Bolsonaro, tira a tornozeleira de quem tá com tornozeleira, solta os Kid Preto, solta o Braga Neto, solta todo mundo. É nulo. O Fux vota para anular tudo. Aí, essa é a questão preliminar. Aí ele passa para a questão de mérito. Questão de mérito é quando se discute fatos e provas. Ele começa falando da organização criminosa. Ele não chegou ainda no crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, mas ele já está dando um caminho de que ele vai também absolver até crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Com relação ao mérito, ele começa falando da organização criminosa.
Primeiro ponto, ele fala, não houve organização criminosa. Ele absolve Bolsonaro e os demais acusados da organização criminosa. Ele entende o seguinte, organização criminosa deve ter estabilidade e permanência. O que significa isso? Organização criminosa, então, diz a Lei de Organizações Criminosas, 2.850 de 2013, diz a lei o seguinte, deve haver união de 4 ou mais pessoas de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o fim de praticar crimes. Ou seja, é uma união estável, não é um encontro fortuito. O encontro não é organização criminosa. Organização criminosa é uma união estável e permanente com a finalidade de praticar crimes. Por exemplo, uma organização que estoura a caixa eletrônica. É um time de 4 ou mais pessoas, é um grupo criminoso de 4 ou mais pessoas que estouram caixas eletrônicos. Isso é uma organização criminosa. Um encontro fortuito não é organização criminosa. Fux joga por terra a organização criminosa. Ele fala, não tem organização criminosa porque não tem estabilidade e permanência. E mais, ele ataca também a causa de aumento da organização criminosa que o Alexandre de Moraes colocou. O Alexandre de Moraes votou por uma causa de aumento da organização criminosa, ou seja, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, disse o Moraes, né? O Moraes disse, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, porque foi armada, tinha gente armada. Pessoas armadas ali dentre aquelas. O Fux diz o seguinte, não. A arma tem que ter sido usada, e nenhuma arma foi usada. Ali no 8 de janeiro, identificaram alguns militares, pouquíssimos militares, PM, militares das Forças Armadas, que estavam ali entre os manifestantes, armados porque tem porte de arma. Então, o que acontece? O Fux disse, ter porte de arma e estar armado não é utilizar arma. Então, ele afastou também essa causa de aumento, tá? Então, até aqui foi o voto do Fux, perfeito? Quais os desdobramentos disso? Podem ser vários. É longa a nossa conversa sobre os desdobramentos. Podem ser inúmeros. Esse voto do Fux pode ter. Gente, pode ainda anular na primeira turma. Pode pedir vista e estender para 2026. Pode ir para o pleno. No pleno tem inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Pode dar interferência internacional, tribunais internacionais. Então, são inúmeras as consequências que esse voto do Fux pode trazer.